Quando olhei pela primeira vez para minha mãe sentada naquele mesmo banco que ela sempre dominara, seu rosto contorcido com um abismo de ressentimento e culpa, percebi que não queria mais jogar seus jogos. O julgamento não foi apenas uma batalha pelo apartamento. Tornou-se o culminar de uma vida cheia de suas manipulações, promessas vazias e injustiças. Com o passar dos anos, aprendi a suportar, perdoar e esquecer. Mas agora eu estava em uma encruzilhada decisiva, além da qual não haveria como voltar atrás. Meu nome é Edwidge, e eu cresci em uma pequena casa que sempre cheirava a pão recém-assado. Meu pai havia herdado a padaria da família de seus pais, e eu gostava de ajudá-lo com a massa depois da escola. Era meu pequeno reino, onde o cheiro de fermento e farinha se tornava tão familiar e inseparável quanto a própria vida. Minha mãe, por outro lado, era diferente. Ela era uma corretora de imóveis, sempre vestida com ternos elegantes e saltos altos, trazendo mais dinheiro do que meu pai jamais teve. Mas, para ser sincero, apesar das conquistas materiais, não havia muita felicidade em nossa casa. Certa vez, quando eu tinha 12 anos, cheguei em casa para pôr a mesa, como de costume, e ouvi a voz de minha mãe, que sempre carregava um tom de irritação, mesmo quando ela falava conosco. Eu já sabia o que estava por trás disso. Sua voz era fria e contida, do tipo que só vem de pessoas que não conseguem escapar de suas próprias correntes. Meu pai, ao contrário, foi gentil e paciente como sempre, mas, como sempre, isso não o salvou da agressão dela. Lembro-me de como, ao colocar os pratos sobre a mesa, de repente senti uma tensão elétrica no ar. De pé perto da janela, minha mãe gritou para meu pai: "Quando você vai se recompor?" Suas palavras pingavam com tanto desprezo que me sentia envergonhado. Não me virei, mas sabia que ela estava falando de dinheiro de novo. A resposta do meu pai foi suave, quase suplicando: "Sara, por favor, não." Mas não a acalmou. Minha mãe não conseguia se controlar e suas palavras eram venenosas como sempre. Ela se virou bruscamente para ele e disse: "Como você pode ser tão fraco? Você sempre foi assim, e Edward vai acabar igual." Eu não sabia como responder. Era uma cena comum em nossa casa. Minha mãe humilhava meu pai, e meu pai tentava manter a paz, evitando que a situação saísse do controle. Agarrei a borda da mesa, apertando os dedos. Mas não chorei. Era uma cena tão familiar que as lágrimas não vinham mais. Eu tinha aprendido a ser o mais quieta e discreta possível, para evitar chamar a atenção para mim mesma. Se alguém tivesse me dito que essas cenas não eram normais, eu não teria acreditado. Eu era muito jovem para entender toda a profundidade do que estava acontecendo entre eles. Ainda assim, em algum momento, decidi que tinha que ser forte. Na manhã seguinte, acordei com um silêncio assustador na casa. Não havia cheiro de pão assado, nem estalido dos calcanhares da minha mãe. Desci as escadas e vi meu pai sentado à mesa da cozinha, com o rosto queimado com uma expressão de desesperança. "Cadê a mamãe?" eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Lá no fundo, eu sabia. Meu pai silenciosamente me entregou um bilhete escrito com sua caligrafia elegante. Desdobrei e li. "Germano, não posso mais fazer isso. Vou sair com o amendo. Ele pode me dar a vida que eu mereço. Não essa bobagem da cidade." Senti como se meu peito tivesse apertado, como se tivesse sido atingido. Minha mãe tinha ido embora. Ela havia nos deixando apenas este bilhete cheio de amargura e desespero. Ela nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Parecia que o mundo estava desmoronando ao meu redor. Eu não podia acreditar que estava acontecendo conosco. A mãe que sempre disse que poderíamos ter tudo se trabalhássemos duro nos deixou. Quando recebi aquele bilhete, a dor era tão aguda que tive vontade de gritar, mas não consegui. Fiquei ali parado, sem conseguir me mexer. Meu pai pediu o divórcio e procurou privá-la dos direitos dos pais. Os procedimentos legais se tornaram um pesadelo, e percebi que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Lembro-me de estar sentado no tribunal frio, minha mão segurando firmemente a de meu pai, enquanto esperávamos por minha mãe. Ela nunca apareceu. Tentei me distrair das conversas dos adultos, focando em outra coisa.
mas tudo o que ouvi foram as palavras abandono e pai incompetente. Quando tudo acabou, meu pai apertou minha mão. Acabou, Edward, disse ele baixinho. Parecia uma pancada na cabeça. Acabou. Daquele dia em diante, a vida ficou muito mais difícil. Meu pai mergulhou no trabalho e eu, como mais velha, assumi a responsabilidade da casa. Cheguei em casa da escola, fiz minha lição de casa, depois preparei o jantar e lavei a roupa. Meu pai e eu nos tornamos o único apoio um do outro, mas eu podia sentir que havia algo mais entre nós, um vazio que ninguém poderia preencher. Essa rotina durou 3 anos, até que tudo mudou de repente logo após meu 15º aniversário. Foi o dia em que senti que a vida finalmente traria algo de bom. Eu tinha acabado de voltar da escola quando meu pai entrou em casa, com o rosto cheio de choque e tristeza. Ele se sentou em uma cadeira de cozinha, como se não conseguisse se mexer. Em um instante, senti o ar ao nosso redor engrossar, como se fosse um prenúncio de problemas. Tio Pete morreu, disse ele com a voz suave quase quebrada. Não entendi imediatamente como essa notícia me afetaria. Fui até ele, abracei-o com força, tentando dar-lhe até uma pequena quantidade de calor e apoio. Meu pai, um pouco mais calmo, recuou, com os olhos arregalados, e disse: Edward, você não vai acreditar. Ele me deixou tudo, quase 300 mil reais. Sou seu único parente vivo. Não sei o que fazer com ele. Eu olhei para ele, atordoado. Era uma quantia grande, mas pude ver como isso o torturava, não lhe dando paz. Depois de se recompor, meu pai investiu parte do dinheiro na padaria. Ele atualizou o equipamento, melhorou o interior e ampliou o cardápio. Nós dois olhamos para a nossa pequena padaria sob uma nova luz, como se fosse uma nova chance, novas oportunidades. Poucos meses depois, nossa padaria virou o assunto da cidade. Meu pai contratou mais funcionários, ampliou o horário e ampliou o leque. O negócio decolou. E antes que percebêssemos, ele abriu um segundo local do outro lado da cidade. Quando eu tinha 16 anos, meu pai era dono de 3 padarias prósperas. Nossos problemas financeiros eram coisa do passado, e eu sentia que não precisava mais me preocupar com o amanhã. Larguei meu emprego depois da escola para me concentrar em meus estudos e pudemos pagar nossas primeiras férias de verdade, uma viagem à Europa para 2. Jamais esquecerei de andar pelas ruas antigas de Paris, rindo e aproveitando cada momento. Essa foi a nossa liberdade, a nossa recompensa por tudo o que passamos. Minha mãe permaneceu uma sombra distante e embaçada em minha memória. Papai e eu não falávamos muito sobre ela. Ele namorou mulheres, mas nenhuma delas deixou uma marca em sua vida. Ele ainda era tão gentil, contido e atencioso como sempre fora. Mas agora seu mundo girava em torno de mim. Eu era o apoio dele, e ele era meu. Éramos felizes do jeito que podíamos ser, sem precisar de palavras para o que não estava lá. Meus anos de escola passaram em um nevoeiro nada notável, mas importante, repleto de exaustão de exames e festas de formatura, jogando bonés e abraços chorosos. Mas nesses dias cinzentos também havia certeza. Eu estava trabalhando em mim mesmo e estava começando a valer a pena. Depois de terminar a escola, me matriculei na Universidade Estadual, decidindo estudar finanças. Eu sonhava em construir uma carreira que, pensei, me permitisse fazer tudo pelo pai que ele havia feito por mim. Antes de eu ir para a universidade, papai me entregou uma caixinha. O que é isso? Eu perguntei, sem entender o que tinha dentro. Quando abri, encontrei uma chave. Papai sorriu e disse: seu presente de formatura, um apartamento perto do campus. Chega de se preocupar com dormitórios ou aluguel. Fiquei ali, de boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. Pai, não posso, isso é demais. Comecei, mas ele me interrompeu. Você mereceu isso, Edvige. Agora vá e me deixe orgulhoso. Fiquei em silêncio, sentindo suas palavras arderem dentro de mim, acendendo um fogo de responsabilidade no meu peito. Os anos na faculdade voaram em um piscar de olhos. Atirei-me aos estudos, determinada a aproveitar ao máximo a oportunidade que papai me dera. No meu tempo livre, estagiei em empresas financeiras locais e,
Quando me formei, já tinha um emprego como analista financeiro júnior. No meu primeiro dia no novo emprego, fiquei em frente ao espelho do meu apartamento, ajeitei meu terno e disse a mim mesma: Edvige, você consegue fazer isso. Eu sabia que agora todas as portas estavam abertas para mim. O trabalho foi desafiador, mas dele obtive uma satisfação real. Cada bônus e promoção eu investi ao invés de gastar. A voz do papai ecoou na minha cabeça. Dinheiro faz dinheiro, Edvige, seja inteligente. Essas palavras foram minha estrela guia. Quando completei 32 anos, meus investimentos inteligentes começaram a valer a pena. Eu possuía vários apartamentos que geravam renda estável. Eu senti que tudo na minha vida estava finalmente se encaixando. Mas então, um telefonema mudou tudo. A voz do papai estava tensa, suas palavras cheias de preocupação. Edvige, você pode vir? Preciso falar com você sobre uma coisa. Eu ouvi algo em sua voz que eu não tinha antes. Um medo que ele não conseguia esconder. Corri até ele. Ele estava sentado na mesa da cozinha. Seu rosto parecia mais velho do que eu já tinha visto. O que está acontecendo, pai? Eu perguntei, meu coração apertando de medo. Ele suspirou profundamente, seu olhar pesado. É câncer, querida. Estágio 4, pancreático. O mundo parecia inclinar-se sobre seu eixo. É isso? Sussurrei atordoado. Não, não pode ser. É um erro, mas não foi. Não pude deixar de notar como Bianca, apesar da pouca idade, continuava evitando o contato visual, com a cabeça baixa. Ela era como eu, uma menina que não tinha tido mãe, assim como eu não tinha. Isso me deu uma sensação estranha, como se eu estivesse vendo o reflexo do meu próprio passado em sua figura constrangida. Mas ao contrário de mim, ela não tinha o que eu sabia. Ela não tinha a força que vinha de viver com meu pai, seu cuidado, sua crença em mim. E naquele momento, percebi que não me importava com a mãe dela. Só pensava em Bianca, aquela que cresceu como eu, com um vazio no lugar de uma mãe. Mamãe disse que não estava dando desculpas para suas ações, que não culpava ninguém por sua fraqueza. Senti um arrepio no peito ao ouvir essas palavras. Foi tudo tão infantil. Ela não percebeu que suas ações não apenas custaram sua vida, mas também moldaram a minha. A vida que eu vivi com o vazio deixado por sua partida. Papai era tudo para mim e, por mais que tentasse, não conseguia mais me trazer de volta ao mundo que existia antes de partir. Não esperava nada dela. E, no entanto, sentei-me ali, ouvindo-a, dando uma chance a algo que não poderia ser consertado. Você pode ficar aqui, eu disse, pensando novamente em Bianca. Mas só até encontrar um emprego. Tem um apartamento disponível. Acabou de se tornar gratuito. Não haverá problemas com o aluguel, apenas utilidades. Mamãe assentiu com gratidão, mas vi como seus olhos escureceram por um momento quando percebeu que nada mais se esperava dela. Mas eu não era mais aquela garota que precisava do seu amor. Eu era uma mulher que tinha aprendido a ser forte, mesmo na ausência dela. E apesar de sentir pena da Bianca, sabia que ela tinha que trilhar esse caminho sozinha. Depois da nossa conversa, mamãe e Bianca foram embora, e eu fiquei sentada no Café 3, perdida em meus pensamentos. Eu não sabia o que fazer com esse novo peso nos ombros, mas não havia escolha. O tempo não para e sempre há espaço para novas decisões, mesmo que nem sempre sejam fáceis. Decidi que precisava me distrair desses pensamentos, ou enlouqueceria. Quando cheguei em casa, voltei à minha rotina habitual. Reuniões com inquilinos, ligações, papéis e relatórios. Tudo parecia vazio e sem sentido, mas nisso senti o controle. Eu era o mestre do meu mundo, criando-o pelas minhas próprias regras. Mas quando a noite começou a cair sobre a cidade e o apartamento ficou escuro, eu ainda sentia o peso, invisível aos olhos. Lá dentro, ainda havia aquele cantinho deixado por minha mãe e meu pai, e agora eu sentia ele se abrir novamente. Era o lugar onde uma vez sonhei com uma vida diferente. Uma vida com uma família completa, com um amor que não iria embora. Agora, eu estava construindo minha vida de forma diferente. Não tentando restaurar o que estava perdido, mas criando algo novo.
O tempo passou e ficou mais fácil. Não sou mais obcecada por cada detalhe, tentando compensar os anos perdidos. Aprendi a perdoar. Mas isso não significava que eu tinha me tornado quem eu era antes. Aprendi a manter distância, para não cair na armadilha que um dia me foi oferecida. Entendi que o amor nem sempre é o que pensamos ser. Não vem quando chamado e nem sempre é saudável. Neste mundo, você tem que ser capaz de ficar por conta própria. E eu tinha aprendido isso. Continuei trabalhando, administrando imóveis e pensando em um futuro que talvez não fosse exatamente o que eu havia imaginado. Mas agora eu podia moldá-lo em meus próprios termos e, por mais estranho que parecesse, estava contente com o que tinha. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Cada palavra que minha mãe falava parecia um martelo, sacudindo minhas memórias. Ela estava essencialmente alegando que algo era devido a ela, como se eu devesse a ela por tudo que ela tinha, ou não, feito por mim. E claro, seu golpe final foi direcionado a Bianca. Com que facilidade ela usou a filha, suas necessidades e esperanças para me manipular. Eu estava diante dela, sem saber como responder. Ela parecia ter acabado de lutar por sua vida, seu rosto corado e seus olhos brilhando de fúria, mas por dentro eu não sentia nada além de vazio. Todas as suas palavras pareciam totalmente vazias, como se ela estivesse desempenhando seu próprio papel, sem perceber que seu teatro estava fechado há muito tempo. Você não entende, eu finalmente disse, tentando manter a calma, mas minha voz me traiu, tremendo. Não se trata apenas de dinheiro, não é algo que eu deva a você ou a Bianca. Não é uma maneira de compensar seus erros. Você me deixou uma vez, e você não pode esperar que eu esteja aqui novamente, levantando seus fardos. Mamãe deu um passo em minha direção, seus dedos cerrados em punho, mas eu continuei falando, sem prestar atenção em sua atenção. Você foi embora. Você me deixou quando eu mais precisei de você. Você não me viu crescer, não me viu lutar. Você não viu como preenchi os vazios deixados pela sua ausência. E agora você acha que pode simplesmente aparecer e exigir sua parte? Ela ficou em silêncio e, em seu olhar, vi faíscas de confusão, mas também algum ressentimento. Entendi que era difícil para ela aceitar que seu retorno não era esperado com carinho e alegria. Mas já era tarde demais. Eu não era aquela garota que uma vez se sentou perto da janela, esperando que ela voltasse. Eu havia me tornado outra pessoa, uma mulher adulta e independente que aprendera a viver sem ela. Você não tem o direito de exigir nada, acrescentei, e naquele momento não senti mais nenhuma pena ou dúvida no peito. Esta foi uma declaração. E embora eu estivesse falando com ela, eu também estava falando comigo mesmo. Tudo o que você precisa entender é que eu não sou mais sua responsabilidade. Eu construí minha vida e ela não inclui você. Mamãe ficou parada, e eu vi seu rosto mudar, algo dentro dela quebrando. Mas ela não conseguia se justificar. Ela tentou dizer alguma coisa, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu já fiz mais por você do que você já fez por mim. Você pode tentar manipular Bianca, mas eu não vou deixar você usá-la em seus jogos, eu disse, finalmente soltando o olhar e recuando. Em algum momento, percebendo plenamente que essa conversa havia acabado, me virei e me dirigi para a porta. Quando fechei a porta, tudo ao meu redor ficou abafado. Mamãe ficou lá fora, com suas crenças e direitos imaginados, mas eu não podia mais lhe dar mais espaço na minha vida. Voltei a mim, de volta à minha realidade, onde só eu decidia quem e o que deixar entrar no meu espaço. Embora tudo dentro de mim tivesse virado de cabeça para baixo, senti o pesado fardo levantar. Talvez eu tenha sido um pouco duro, talvez eu pudesse ter sido mais suave. Mas eu sabia que era uma necessidade. Mamãe não ia voltar. Não haveria o amor maternal que eu precisava tão desesperadamente. Mas eu não esperava mais. Não precisei das justificativas nem dos retornos dela. Tinha aprendido a sobreviver sem ela. E talvez, nisso, esteja o meu verdadeiro sucesso. Os dias seguintes passaram devagar. Não senti alívio, nem culpa. Apenas o vazio, que finalmente começou a se encher. Bianca ainda fazia parte da minha vida,
mas eu não sabia mais que papel ela deveria desempenhar nesse novo e estranho quadro. Mamãe continuou falando, sua voz tão alta e aguda que eu mal conseguia entender suas palavras. Cada uma de suas declarações parecia um ataque dirigido a mim. Sentei-me ali, segurando o telefone, sentindo como suas palavras se transformaram em pedras, pesadas e batendo no meu peito. Ela não me deixou nenhuma chance de me defender, e nisso havia algo mais destrutivo do que suas acusações. Ela não estava apenas pedindo ajuda. Ela estava mostrando desprezo, sua certeza de que eu devia algo a ela. E o que mais me incomodava era que ela realmente acreditava que seus direitos sobre mim e minha vida não haviam sido perdidos. Não sei como você pôde mudar tanto. Sua voz ficou aguda, como a ponta de uma faca. Lembre-se de quem te criou. Como você pôde esquecer sua mãe, sua família? Cada palavra que ela falava era como um flash de raiva. Senti o barulho nos ouvidos, o sangue congelando nas veias. Tentei várias vezes encontrar palavras para respondê-la, mas nada saiu. Tudo o que eu podia fazer era ficar lá e ouvir como suas acusações se dissolveram no vazio. E naquele momento, percebi que a palavra família dela não significava para ela o mesmo que significava para mim. Ela falava disso como se fosse uma propriedade, algo que ela precisava controlar e possuir. Aos seus olhos, não éramos pessoas, nem mãe e filha, mas partes de sua vida que ela tinha o direito de dispor como bem entendesse. Ela não estava buscando reconciliação, não esperava restaurar o relacionamento. Seu objetivo era, claro, recuperar tudo o que havia perdido. Você entendeu tudo errado, eu finalmente disse, quando as nuvens em minha mente pareciam clarear. Família não é algo que você pode levar, não é sua propriedade. Você não pode simplesmente vir e exigir que eu me torne quem você quer. Passei por muita coisa para me tornar eu mesma. E foi você quem me deixou. Você não estava lá. Mamãe ficou em silêncio. Eu podia ouvi-la respirando pesadamente, como se estivesse tentando dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua língua. Finalmente, após uma longa pausa, ela exalou. Você acha que eu não sei o quanto isso te machucou? A voz dela ficou fraca, quase implorando. Eu sofri também. Você não acha que foi fácil para mim quando eu saí? Mas não havia arrependimento em suas palavras. Era apenas a repetição de uma frase da qual ela vinha tentando se convencer, para justificar tudo o que havia feito. Se você realmente sofresse, você teria ficado, eu disse baixinho, sentindo meus ombros tensos com a pressão. Mas você escolheu outra vida. E eu fiquei. E você não tem o direito de me culpar por escolher a minha. Você foi embora, e agora eu tenho que decidir como viver. Ela ficou em silêncio, e o silêncio entre nós ficou ensurdecedor e pesado. Percebi que não esperava mais nada dela. Eu tinha parado de esperar que ela mudasse ou reconhecesse o que tinha feito. Não havia mais desculpas. Todo o processo de ressurgir das cinzas tinha sido meu próprio trabalho, e eu não estava prestes a entregá-lo a mais ninguém novamente. Quando desliguei o telefone, me senti vazia, mas de alguma forma livre. Um suspiro profundo escapou do meu peito, e o mundo pareceu se acalmar um pouco. Mas dentro de mim, aquela dor pesada e penetrante ainda persistia, recusando-se a ir embora. Eu entendi que a partir de agora toda a minha energia tinha que ir para me reconstruir, para viver sem a presença dela na minha vida. Poucos dias depois, quando a situação com minha mãe continuava a se desenrolar, me vi de volta àquele mesmo cafetrês onde tudo havia começado. Meu olhar varreu a mesa e eu a vi, Bianca. Ela estava sentada ali, mexendo nervosamente em sua xícara, e quando me notou, seus olhos imediatamente se encheram de ansiedade. Senti como o olhar dela me atravessou, quase perguntando o que eu esperava dela. Ela também sabia, tudo o que estava acontecendo a preocupava tanto quanto a mim. Estávamos presos por esse fio estranho, e eu não conseguia entender bem de que lado ela escolheria no final, o meu ou o da mãe. Entrei no tribunal e meus passos ecoaram no silêncio, que de repente pareceu tangível, como uma coisa viva. Meu olhar imediatamente caiu sobre minha mãe, sentada à minha frente em uma proximidade ameaçadora. Em seus olhos, vi aquele fogo familiar. Não dor, mas julgamento.
que eu tentara ignorar por tanto tempo. Ela parecia exausta, mas seu rosto contido e tenso traía o medo que eu ainda não tinha visto em seus olhos. Ela sabia que hoje tudo poderia mudar. E ao lado dela estava Bianca, minha irmã. Ela parecia ter sonhado em se tornar invisível o tempo todo. Seus olhos estavam fixos no chão e suas mãos torceram a borda de suas roupas, como se tentassem apagar seu envolvimento no que estava acontecendo. Minha própria irmã, que crescera na mesma atmosfera tóxica que eu, mas, ao contrário de mim, não tentara escapar daquele inferno. Parecia que ela nem sabia o que fazer, não entendia de que lado tomar. O juiz, com seu jeito severo, pediu que nós dois nos aproximássemos da arquibancada. Senti todas as minhas forças me abandonarem, meus joelhos enfraquecendo, mas me forcei a não ceder. Levantei a cabeça e encontrei o olhar daquela que certa vez chamara de minha mãe. Um sorriso de escárnio ainda permanecia em seu rosto, como se ela estivesse gostando do fato de que ela poderia me negar essa vitória final, essa chance de finalmente se libertar de suas garras. O juiz, depois de olhar os documentos e ouvir atentamente os dois lados, propôs um compromisso. Contive uma risada. A reconciliação, um compromisso com a mulher que me tirara as coisas mais preciosas. Tempo, confiança, amor, parecia impossível. Mas eu não podia me deixar ceder às emoções. Eu sabia que essa era minha última oportunidade, minha última chance de deixá-la para trás. Eu estava pronto para qualquer dor, mas não para outra mentira. O juiz pediu que nós dois apresentássemos nossos argumentos. Mamãe, ainda franzindo a testa e tricotando as sobrancelhas, ficou em primeiro lugar, falou algumas palavras, e eu entendi que seu discurso não era uma admissão de culpa. Era mais uma tentativa de me manipular, de esconder sua culpa por trás de uma máscara de justiça própria. Eu dei a ela toda a minha vida, declarou. E ela não pode nem me ajudar na minha velhice. Como ela pode fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por ela? Suas palavras não me fizeram vacilar como antes. Eu não podia mais acreditar nessas queixas que ela repetia tantas vezes. Eu podia vê-la a mulher que sempre se colocara acima de todos, inclusive da própria filha. Ela não estava preparada para o fato de eu estar aqui, neste tribunal, diante dela, exigindo justiça. Quando chegou a minha vez, senti como era difícil reunir meus pensamentos, como se meu mundo interior estivesse virando de cabeça para baixo quando percebi que nada disso terminaria com apenas uma decisão judicial. Falei de como todos esses anos eu tinha suportado suas manipulações, suas agressões, suas exigências. Lembrei-a de como ela nunca se importara comigo, de como me abandonara quando eu ainda era criança, e de como nunca havia assumido a responsabilidade por seus atos. Eu não estou pedindo para ela me amar, eu disse, mas estou pedindo justiça. Estou pedindo respeito como pessoa, não como um objeto que ela possa usar para seus próprios fins. Dizendo isso, senti como minhas palavras gradualmente ganharam força, como sentimentos há muito esquecidos foram libertados de todas as suas restrições. Lembrei-me do momento em que tentei pela última vez encontrar algo de bom nela. Percebi que não podia mais continuar jogando esse jogo. Quando o juiz ouviu nós dois, ele perguntou se poderíamos chegar a uma decisão sem intervenção judicial. Mas eu sabia que não era possível. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para cortar os laços com o mundo dela, deixar tudo para trás e viver minha vida, livre de sua sombra, livre de suas manipulações. O juiz propôs várias soluções, mas senti que, apesar de tudo, não poderia concordar com nenhuma delas. Este compromisso seria apenas mais uma ilusão, mais um passo para acabar de volta sob seu controle. Quando a audiência terminou, saí do tribunal com uma sensação de vazio, mas também com uma pequena e quase imperceptível centelha de esperança. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, não sabia como o caso se desenrolaria, mas sabia de uma coisa: nunca mais permitiria que ela controlasse minha vida. O processo judicial começou e a mãe fez uma apresentação real. Era exatamente o que eu esperava, e ainda mais. Ela chorou tão alto que parecia que todas as paredes do tribunal estavam vibrando com seu medo e desespero. Sua voz rachou quando ela se dirigiu ao juiz,
como se ela não pudesse acreditar que ela tinha que recorrer a tais métodos para justificar suas ações. Meritíssimo, disse ela em tom de reclamação. Minha filha ficou tão sem coração que está tentando jogar a própria mãe e irmã na rua depois de tudo que fiz por ela. Cada uma de suas palavras foi como um tapa na cara. Cerrei os punhos, forçando-me a não ceder, a não cair na manipulação dela, para não mostrar a menor fraqueza. Mamãe era uma mestre do drama, e cada movimento, cada olhar que ela fazia era projetado para me fazer sentir culpada. Mas agora eu entendi que minha culpa era uma ilusão que ela havia criado para me manter em seu alcance. Naquele momento, meu advogado se levantou e sinalizou para começar a contração. Senti uma onda de alívio tomar conta de mim quando ele começou a falar com uma voz calma e confiante, apresentando todos os fatos que eu tinha guardado por tanto tempo, mas não tinha sido capaz de expressar. Meritíssimo, disse ele. Gostaria de apresentar algumas evidências que pintam um quadro totalmente diferente do que está acontecendo. Minha cliente sofreu ações que não só violaram seus direitos, mas também sua vida pessoal por muitos anos. Ele continuou, contando como minha mãe havia me abandonado quando eu tinha apenas 12 anos. Como ela deixou de cumprir seus deveres parentais e não pagou pensão alimentícia, deixando eu e Bianca à própria sorte. Suas palavras atingiram o tribunal, pois tudo o que eu mantinha escondido dos forasteiros passou a fazer parte do registro oficial. Ele apresentou documentos, o contrato de aluguel, contas de serviços públicos não pagas. Tudo isso era prova de que meus esforços para manter qualquer tipo de relacionamento normal com minha mãe haviam sido em vão. Mas isso foi só o começo. O advogado continuou. Além disso, meritíssimo, temos evidências de que a senhora, ela é dona de um apartamento em outra cidade, que lhe foi deixado pelo ex-companheiro. Atualmente, ela está alugando o imóvel e recebendo uma renda mensal significativa. O silêncio caiu no tribunal. O juiz virou-se para minha mãe, sua expressão ficou mais severa e ele perguntou se isso era verdade. O rosto de minha mãe ficou pálido e ela abriu e fechou a boca várias vezes, como se tentasse encontrar uma desculpa, mas suas palavras escaparam em um sussurro. Sim, meritíssimo. Naquele momento, senti tudo dentro de mim apertar e percebi que aquele era o momento da verdade. Minha mãe não estava apenas me manipulando. Ela conscientemente me usou como uma ferramenta para preservar sua vida inalterada, sem responsabilidade. Naquele momento entendi que havia perdido não apenas ela, mas também a ilusão de que poderia encontrar até mesmo uma gota de amor e cuidado reais nela. O juiz baixou o olhar e sua voz tornou-se fria e decisiva, como o golpe de um martelo. Este tribunal decide pelo despejo. Além disso, a senhora Stevens é obrigada a pagar o aluguel pendente pelo período em que ocupou o apartamento sem aluguel. Senti meu coração pular uma batida, e o ar no tribunal de repente ficou pesado. Este não foi apenas o fim dos procedimentos legais, foi o fim de toda uma era. Minha vitória não foi uma comemoração. Foi uma libertação de seu poder, de seu controle. Quando saímos do tribunal, reparei na Bianca. Ela estava sentada em um banco, parecendo perdida e envergonhada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Meu coração apertou. Eu sabia que não era culpa dela. Ela estava tão presa por nossa mãe quanto eu. Fui até ela, ignorando o olhar de minha mãe, que parecia estar me perfurando. Minha mão tremeu quando ofereci minha ajuda à minha irmã. Bianca, eu disse baixinho. Sinto muito que tenha chegado a este ponto. Se você precisar de ajuda real, você ainda pode obtê-la. Bianca olhou para mim, seus lábios tremendo e lágrimas encheram seus olhos. Ela assentiu baixinho e disse, mal segurando os soluços. Sinto muito, Edwige. Eu não sabia. Dei-lhe um leve sorriso e, incapaz de me conter, rapidamente me afastei, sentindo como se todo o peso estivesse me deixando. O fardo que eu carregava nos ombros todos esses anos foi se levantando lentamente. Mas por dentro, apesar dessa libertação, havia um certo vazio. Minhas emoções estavam emaranhadas em minha mente. Não foi fácil, mas eu sabia de uma coisa. Eu tinha vencido. Eu tinha conseguido defender minha vida. Algumas semanas se passaram e minha mãe e Bianca se mudaram para um apartamento diferente. Soube disso por meio de boatos,
mas não tentei entrar em contato com eles. E eles também não entraram em contato comigo. Fiquei no apartamento vazio e as lembranças dos últimos meses da minha vida voltaram involuntariamente. Lembrei-me da dor da traição, do estresse das batalhas legais, mas lá no fundo senti como a tão esperada liberdade estava despertando dentro de mim.